Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos começar então a fazer na verdade uma pequena análise desse começo de temporada, quase metade na verdade, de Kimetsu no Yaiba na sua terceira temporada, ou como também quiserem chamar, do arco da Vila dos Ferreiros. Nesses últimos episódios aconteceram muitas coisas, por mais que muita gente acabe criticando esse arco como sendo um dos piores arcos do mangá. Mas sem sombra de dúvidas podemos esperar de que o anime vai melhorar em muitas coisas. Só que então, antes de começar o vídeo e ir para essa análise, eu espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo e que então, por conta disso, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente, depois do desfecho do arco do Distrito da Luz Vermelha, com toda a derrota do Gyutaro e da Daki, a gente vê de que por conta disso um Lua Superior acabou caindo depois de muito tempo. E forçado então a criar ali uma reunião, a gente vê de que o Muzan, no episódio ali, que boa parte dessa reunião no mangá é algo ridiculamente curto, no anime se torna algo absurdamente lindo. A gente vê que o Muzan reúne ali todas as luas superiores restantes, com a apresentação ali dos demais que ainda não haviam sido anunciados pra gente, como o Lua Superior número 1 Kokushibo, o número 2 Doma, o número 3 que a gente já sabia que era o Akaza, o 4 o Hantengo e o 5 o Gyoko. Esses dois últimos, 4 e 5, que terão muita relevância nesse episódio, nessa temporada no geral. A gente vê que basicamente o Gyoko consegue a informação da localização da Vila dos Ferreiros. E enquanto isso a gente percebe de que algumas relações um tanto quanto conflituosas, aquela reuniãozinha super saudável, né, entre aspas, de amigos, a gente vê ali rolando entre os Luas Superiores, onde no fim das contas ninguém ali de fato tem uma relação saudável. E o Muzan que basicamente só tá aí com eles para usá-los e conseguir aí concretizar todo o seu plano de superar basicamente a sua maior fraqueza, que seria o Sol. A gente vê que depois do Tanjiro se recuperar, e infelizmente para esse arco nós não teremos o Inosuke nem o Zenitsu, mas a gente tem a apresentação ali, mais uma abordagem maior a outros dois Hashiras que nós já havíamos sido apresentados, que é o Pilar do Amor a Mitsuri Kanonji, barra ali Pilar do fanservice para muitas pessoas. Muita gente até fez polêmica na questão de que iriam mostrar uma certa cena que, bom, é a cena que mostra tudo, mas que não mostra nada, mas que dá pra entender muito bem o que aconteceu ali quando a Mitsuri simplesmente sai do banho. Mas a gente também vê ali a apresentação do Tokito, Moichiro Tokito, o Pilar da Névoa. Fora que também a gente vai ter um trabalho ali muito maior em cima do Genya, que é algo até um tanto quanto irônico, por conta de que o episódio que demonstra ali, explica todo o passado do Genya, acontece justamente a sua exibição no Dia das Mães, o que foi um Dia das Mães um tanto quanto brutal para Kimetsu no Yaiba. Mas a gente vê de que o Tanjiro agora sem uma espada, como já de costume na maioria dos desfechos de arcos, ele vai atrás do Haganezuka para conseguir uma nova espada. Só que o Haganezuka simplesmente amaldiçoa o Tanjiro de tudo quanto é forma e faz com que ele então basicamente tenha de ir até a Vila dos Ferreiros para conseguir uma nova espada. O Haganezuka, que ele não consegue ali se dar muito bem com as palavras, acaba amaldiçoando o Tanjiro de tudo quanto é forma, mas na verdade ele tinha ido para as montanhas para treinar o máximo que podia e voltou mega maromba para conseguir fazer a melhor espada possível para o Tanjiro. Enquanto isso, o Tanjiro acaba começando a dialogar um pouco mais com a Mitsuri, que até ali se demonstra sendo alguém bem gentil, por mais que a motivação dela de ter se tornado um Hashira um tanto quanto único, e não é zoeira, porque ela basicamente se tornou uma Hashira para pegar homem.
É a coisa mais engraçada de todos, porque parece muito que é piada, mas não é. Ela só se tornou um pilar justamente para encontrar o homem que consiga satisfazer de certa forma as necessidades dela, que é algo que a gente vai ver um pouco mais à frente de que não é tão normal assim. Mas fora isso, ali toda a relação dela, a Nezuko que continua ali absurdamente carismática e fofa, mas a gente vê de que ela acaba nos apresentando ali todo um boneco de teste que seria uma arma super poderosa que faria com que o Tanjiro ficasse mais forte, e com isso nós somos levados ali ao Tokito que parece ali ser um dos piores Hashiras em questão de personalidade. Não é por conta dele ter uma personalidade ruim, é por conta de que ele já quase não tem uma personalidade, apesar de que é algo bem entendível, por conta de que o passado dele é absurdamente terrível e de alguma forma ele perdeu ali boa parte das suas memórias e ele tenta até então recuperar elas para descobrir mais sobre quem ele é. Mas o passado dele, já vou logo avisando que é algo bem trágico, e a gente viu de que ele quase chegou a morrer, sendo apenas salvo ali depois da sua família ser morta por conta dos caçadores de Oni. Mas a gente vê de que ele demonstra de início ser um verdadeiro babaca, filha da mãe, que não tá nem aí pro boneco, que a gente descobre que é aparentemente daquele mesmo espadachim lendário que fez o Muzan / Michael Jackson do mal. Eu não sei se eu poderia falar isso, mas esquece. Mas a gente vê de que basicamente o Muzan tremeu ali nas bases diante desse espadachim lendário, que de alguma forma é o mesmo espadachim que o Tanjiro, com as suas absurdas memórias herdadas, é capaz de se lembrar ali graças às memórias que foram passadas hereditariamente dos seus antepassados, onde eles eram absurdamente a cara ali, absurdamente iguais ao Tanjiro e também a Nezuko. E eles há muito tempo atrás encontraram o Iorite, esse espadachim lendário que utilizou ali a respiração do sol, que é a mesma respiração do Tanjiro e que também é capaz ali de ter a mesma marquinha que a gente vê o Tanjiro em meio às lutas vindo e crescendo, e quando isso ocorre ele ganha um boost absurdo de poder. E em meio a todo esse treino ali, ele acaba conhecendo um pouco melhor ele acaba conhecendo ali um pouco melhor o Tokito, e com isso ele basicamente passa ali a entender um pouco mais dele e ajudar, na verdade, ele influencia bastante o Tokito a mudar um pouco da personalidade dele. A gente vê também de que com o Tanjiro treinando, quase um verdadeiro inferno, por conta de ter todo o desenvolvimento do garoto e a família dele, ele perdeu ali boa parte da família dele e ele acabou ficando responsável por consertar esse boneco, o garoto ferreiro, que acaba dando um treino infernal pro Tanjiro. Só que no meio disso tudo, o nosso menino Tanjirina consegue ali encontrar uma espada lendária que aparentemente é ali desse espadachim lendário do Iorite. Só que como essa espada é absurdamente antiga, é de se esperar que ela esteja enferrujada. E é aí então que entra o Haganezuka para ajudar o Tanjiro a forjar, a consertar na verdade essa espada, enquanto ele dá ali uma espada substituta pro Tanjiro, e grande ênfase nisso, porque já começa ali a gente a pensar de que vai dar muito ruim. Essa espada vai quebrar em algum momento muito crítico e o Tanjiro vai se ferrar bastante. E provavelmente vai ser isso. Mas a gente vê que também temos todo um trabalho em cima do Genya. O Genya que basicamente ele parece ser um tremendo babaca de início, mas a maioria dos personagens de início a gente começa achando que são um bando de filhas da mãe, tem personalidades um tanto quanto únicas e viram um bando de esquisitos em alguns momentos. Mas o Genya que ele tem um passado até bem trágico e ainda por cima revelado logo no Dia das Mães. Óbvio que acabou não sendo nem um pouco de propósito, mas fica um tanto quanto interessante ver o passado dele, na qual a mãe dele aparentava ser uma pessoa incrível. Ela protegia ali, mesmo sendo muito pequena e muito fraca, protegia os seus 6 filhos, são 6 ou 7 filhos que ela tinha. Então ela protegia ali os seus filhos do seu marido, que era um verdadeiro canalha e que acabou morrendo ali depois de todo um problema pessoal. Algumas pessoas que pareciam não gostaram muito dele resolveram matar esse cara esfaqueado, que para as crianças até que foi algo um tanto quanto bom. O Genya e o
Shinazugawa, ou Sanemi Shinazugawa, o pilar do vento, que a gente vê de início como um tremendo filho da mãe, depois vai ter um bom desenvolvimento mais à frente, só mais à frente, mas a gente percebe ali de que eles acabam se separando quando o Genya fica para cuidar dos seus irmãos e o Shinazugawa vai atrás da sua mãe, que trabalhava do dia até a noite também. Sustentar 6, 7 filhos é algo que necessita de uma quantidade absurda de dinheiro, e o Shinazugawa acaba indo atrás da sua mãe, só que nós vemos de que infelizmente ela foi transformada num Oni e aí invade ali a sua casa e mata boa parte dos seus filhos, e isso é algo cruel demais, é muito brutal. O próprio Genya dá até pra entender porque ele passa a odiar o Shinazugawa tanto, porque de início ele achava de que o monstro que matou a sua família havia sido um lobo selvagem, algum tipo de criatura diferente, mas só depois cai a ficha de que a mãe dele foi transformada num Oni e que o Shinazugawa, para se proteger e salvar ali o resto dos seus irmãos, acabou infelizmente tendo de matar ela. E até a gente vê de que o passado dele bem cruel, fora também depois disso, quando começa a luta, a gente vê os grandes mistérios que cercam o Genya. Porque o Genya, ele leva estocada do lâmina no meio da barriga dele, ele leva tiro, ele leva raio, ele leva tudo quanto ali é golpe, mas ele não morre. E a gente mesmo vê de que ele não é o protagonista, então não tem como ser poder do protagonismo, e nem mesmo o próprio protagonista tem tanto poder assim. E a gente fica essa surpresa porque depois ele passa aos poucos a se aparentar muito com um demônio. E até vem a dúvida de que, pô, será que ele é tal qual a Nezuko? Bom, isso daí é algo que ainda não foi revelado, mas vai ser revelado somente um pouquinho mais à frente. Só que quem já assistiu ali os últimos vídeos do canal sabe qual é essa habilidade ali do Genya, mas eu não vou dar spoiler para quem apenas está assistindo o anime. A gente vê que basicamente o Lua Superior número 4 Hantengo e o Lua Superior número 5 Gyoko acabam atacando a Vila dos Ferreiros, e a gente de início achando de que o Hantengo é ridiculamente fraco, a presença dele é muito baixa, onde até ali a gente vê de que o Tanjiro, a Nezuko, que tem ali um grande amadurecimento das habilidades dela, que simplesmente só partia para cima dos inimigos, agora começa a utilizar as habilidades dela com muito mais maestria, daquele modo que ela fica muito mais beleza, ela continua depois de toda aquela luta insana contra a Daki. A gente vê de que basicamente o Hantengo acaba tendo a sua cabeça cortada, só que no fim das contas nós descobrimos que ele é ali relativamente forte, só que mais pro lado dele ser bem irritante de ter de se virar, porque ele se divide no fim das contas em 4 partes que representam ali a raiva, a tristeza, a alegria e o prazer. E mesmo quando o Tanjiro e o Genya, junto também ali da Nezuko, que ajuda muito da luta, acabam conseguindo cortar a cabeça dos 4 de uma vez só, acaba que eles ainda não morrem. A gente vê que a luta é absurdamente linda, o Tanjiro sai voando para longe no meio do campo de batalha, o Tokito também acabou sendo mandado para longe, onde ele vai ter que lutar com o Gyoko. A gente vê todo um amadurecimento da personalidade do Tokito, que de início parecia ser um filho da mãe, que não se importava com ninguém, passaria a salvar os outros, por mais que tente expulsar eles o mais rápido possível do campo de batalha, porque iriam apenas estar atrapalhando ele. Então a gente vê que começa a rolar um amadurecimento dele, só que ainda fica a dúvida porque ele acaba sendo capturado depois por uma técnica do Gyoko, um jarro d'água, uma prisão d'água, onde fica a dúvida de que ele vai morrer agora ou não, por conta do Rengoku já ter morrido, um dos Hashiras já morreu em um dos arcos passados, fica a dúvida de que vai morrer ou não, e a gente vê de que não é que vai morrer todo mundo, todo arco vai ter alguma morte, ou que ninguém vai morrer, então isso se torna algo absurdamente imprevisível, saber o que vai acontecer com os Hashiras, fora também que a Hashira do fanservice, a Hashira do amor, a Mitsuri, acaba aparecendo ali para destruir um monte de peixes em CGI, que no fim das contas eu não tive nenhum problema quanto a isso. Eu vi gente criticando, mas eu achei bem de boa, são cenas bem rápidas, a gente mesmo vê ela lidando, ela e também o Tokito lidando com esses bichos com facilidade imensa, então não tem nenhum problema pra mim, tem só uns framezinhos aqui e ali, mas Kimetsu no Yaiba mantém o mesmo primor visual de todas as outras temporadas. Só que a gente vê de que ela acaba chegando até para trazer um pouquinho mais de fanservice, por conta de que ela é alguém absurdamente linda
linda no fim das contas. Isso é um fato que nós devemos destacar bastante. Mas fora isso, o Tanjiro que demonstra uma grande evolução nas habilidades dele, fora uma inteligência tremenda. Ele descobre como, por exemplo, retardar ali a regeneração do Lua Superior número 4, acertando ali, cortando a língua dele ao meio, onde está a marca que demonstra ali que ele é um Lua Superior. A gente vê de que fora isso, o Genya, que aparenta ser imorrível, e a Nezuko mitando pra caramba. Vemos de que no meio de toda a luta o Tanjiro volta fazendo ali coisas absurdamente insanas, onde ali é a Nezuko ajudando o Tanjiro, e o Tanjiro depois ajudando a Nezuko de volta. E Nezuko, que por sinal com as suas chamas, ali o sangue flamejante dela, ela ataca fogo na espada do Tanjiro, e eu não lembrava dessa cena de maneira alguma, ficou algo absurdamente lindo. Ele com a espada flamejante que depois se torna uma espada vermelha, e vem ali já vários mistérios quanto quem é o Yoriki, essas memórias herdadas do Tanjiro, a marca que aparece na testa dele, sobre também essa espada vermelha. Já começam a vir vários e vários mistérios que infelizmente não vão ser resolvidos agora, mas já fica um tanto quanto interessante ver tudo isso. E até um tanto quanto triste comparar com um mangá, vendo de que o mangá é algo até legal, de fato. As cenas do mangá, o mangá de Kimetsu é bom, só que são 1-2 páginas, o que no anime vira quase 1 minuto de animação absurdamente linda. O Tanjiro, que no movimento a gente vê tudo super detalhadamente, corta ali a cabeça de 3 desses 4 Onis que formam o Lua Superior número 4, e é algo lindo, enquanto no mangá são só 2 páginas, e é até um tanto quanto deprimente ver de que o mangá é só quase como se fosse o rascunho do rascunho para a base ali do que é o anime. Sem sombra de dúvidas, a Ufotable tá fazendo um trabalho absurdo. Só que leva muita gente até a questionar de como é que esse arco vai ser trabalhado. Por conta de que muita gente vê que esse é um dos arcos mais chatos em questão ali de Hashiras. A Mitsuri e o Tokito são até que legais, mas não é, por exemplo, aquele carisma todo que o Uzui tinha, que o Rengoku tinha. Então fica essa dúvida de como é que vão carregar esse carisma todo ali. E também fora de que a gente tem os Onis que não aparentam ser de início tão fortes assim. A gente mesmo vê de que o Gyoko tem uma personalidade terrível no fim das contas. Então a luta dele contra o Tokito vai ser algo, sem sombra de dúvidas, muito bem animado, muito bem feito. Eu não duvido nem um pouco disso. Mas a questão da personalidade do personagem de fato não ajuda muito, e não vai ter como mudar isso. Só que enquanto isso a gente vê de que até um tanto quanto irônico ver de que ele seria ali em questão de títulos mais forte do que o Gyutaro, por conta do Gyutaro ser o Lua Superior número 6 e o Gyoko o Lua Superior número 5. Por mais que a escala de poderes ali mostre que o Gyutaro é absurdamente mais poderoso do que o Gyoko, e também em questão ao Rantengo, que só se mostra mesmo forte na questão de ser um tanto quanto irritante, porque ele que se era apenas um se dividiu em 2 e de 2 foi para 4, mas na verdade não eram 4 Onis. Nós temos um quinto Oni que é o verdadeiro, que junto ali dos outros 4 precisa ter a sua cabeça cortada, só que por menor que ele seja, ele é menor do que um rato, o pescoço dele, o corpo dele como um todo é absurdamente rígido, tanto que o próprio Genya não consegue decapitar ele com tanta facilidade, chegando até mesmo a sua espada a quebrar. Então vem ali a grande dúvida de como é que vão acabar com esse Oni, mas ao mesmo tempo a decepção de que no fim das contas esse arco não parece ser grande coisa. Os Hashiras não são tão carismáticos, os Onis não aparentam trazer tanta ameaça, só que no fim das contas lá o Ufotable, todas as animações que a gente já viu na primeira, na segunda temporada, em todos os arcos de Kimetsu no Yaiba, sem sombra de dúvidas é de se esperar que teremos o mesmo primor visual em todos os episódios do anime, visto que uma cena do mangá que tinha só 2 páginas foi absurdamente incrementada e se tornou até agora para mim a cena mais linda da temporada. E também porque a gente vai terminar com uma cena um tanto quanto importante pro decorrer ali, pro desfecho desse arco e pro decorrer dos próximos arcos, que já chegaria ali na parte final, apesar de que pro anime terminar do
do jeito que eles querem marketar muito, ganhar muito dinheiro, sim, e também para manter o mesmo nível de primor visual. Eu não tenho problema algum com toda a demora que vem a ter. Provavelmente só vem ali que começa a terminar daqui uns 2, 3 anos ou até mais. Mas se manter esse mesmo nível de animação, para mim não tem problema algum. Só que é basicamente isso que a gente vê nessa metade, de certa forma, de temporada. E a gente vê no fim das contas que até o episódio 6 terminaria, acho que é o 5 ou 6, termina com o Tanjiro. Esse último episódio que saiu termina com o Tanjiro basicamente cortando ali, indo pra cortar a cabeça do Hantengo. Mas será mesmo que acabou? Porque a gente ainda viu que a Mitsuri não fez nada e que o Tokito também não fez nada. Ou então será que ainda vai rolar algum grande plot twist na série? Mas bom, isso daí já é assunto para os próximos episódios, para os próximos vídeos. Porque eu infelizmente já vou me despedindo aqui de todos vocês, só que antes de ir eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Então que por favor deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, vejo vocês então no próximo vídeo e falou, valeus e fui!